Começa agora, Abominável Podcast, com Rodrigo Ramos. Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Abominável Podcast. Eu sou o Rodrigo Ramos e estou aqui hoje com ele, o grande, o inigualável, nosso querido Lucas Maia, do Refúgio Cult. E aí, Lucas? Fala, Rodrigão. Mais uma vez, prazer imenso. Obrigado pelo convite para falar desse gênero que a gente tanto ama e fazer aí um panorama, né? Para ver como é que tá esse 2026 aí. Nessa época de Copa, vamos ver se a Copa do Terror, como é que tá, né? Eu já queimando a sua pauta aí de introdução. Não, você já deu o spoiler aí. O spoiler, né? Antes de tudo. Para os nossos ouvintes. Então, como o Lucas está comentando aí, a gente vai trazer, né? O primeiro semestre se encerrou agora, né? No finalzinho de junho. Estamos agora começando o segundo semestre, começando julho. E aí eu trouxe o Lucas aqui, que é nosso membro honorário, né, do Abominável Podcast. A gente já gravou uma porrada de episódio para fazer esse balanço do que saiu no primeiro semestre, o que teve de bom, o que teve de ruim, qual foi a média, né? Se ficou na média, se vai trazer o Hexa, se não vai. Então a gente vai fazer esse bate-bola aqui né, vamos trazer as recomendações, menções honrosas, aquele esqueminha que a gente já conhece. Eu vou passar o microfone para você, Lucas, para você, né, fazer aí um apanhado e começar a pontar o que você curtiu. Vamos começar do melhor, para depois a gente fechar com chave de ouro, trazendo o pior. Tá. Eu vou fazer o seguinte, se você me permitir, eu vou começar pelo começo, ali de janeiro. Sim. Que já tá entre... Eu nem sei a sua opinião em relação a esse filme, pode ser que você não tenha gostado tanto quanto eu, mas no meu top 3, assim, top 4 no máximo desse ano, tá o Extermínio 4. Está no meu top 3. Hã? Está no meu top 3. Tá no seu top 3, né? Pois é, que é o Templo dos Ossos, né? Que eu achei fenomenal a proposta. Acho que a Nia da Costa, né, que é a diretora, ao mesmo tempo que ela capta a essência do que a franquia estava sendo ali do terceiro filme, mas ainda assim ela traz uma pegada diferente, até tematicamente, né? Eles deixam um pouco de lado a infecção, a contaminação, para falar mais da humanidade. Tem aquele vilão, né, nojentíssimo lá, o Jimmy. Tem o Kelson lá, que é o médico, né? Então, do lado você tem o anticristo, que é a parada da religião, e do outro você tem a ciência, né, que é o médico lá, feito pelo Ralph Fiennes. E essa dualidade, esse conflito, eu acho muito interessante. E é um filme que ele é escrachadão, né? Você vê até pela trilha sonora, por alguns momentos ali meio até imprevisíveis, talvez, assim. Eu achei um filme corajoso na abordagem dele e tenso também. Ele não deixa de ser tenso, de ter momentos ali de aflição. Então foi uma experiência, eu te diria que pro gênero, no cinema, foi uma das minhas preferidas esse ano. Então eu acho que a gente começou o ano, ele saiu no iniciozinho do ano, em janeiro, né? Sim. Começou com o pé na porta já, assim. Eu concordo. Eu fui assistir um pouco desesperançoso, porque eu sou uma das pessoas que não curtiu muito o filme anterior, né? Mas para entender onde que aquilo ia chegar, eu falei, vou pegar para ver, né? E assim, fiquei de cara com a narrativa, assim, dá um salto aqui absurdo, assim, a presença do Ralph Fiennes com o tal do Jimmy lá, que eu não lembro o nome do ator agora, né? O embate entre esses dois lados que seriam lados, como que eu vou dizer assim, no fim do mundo, esses dois lados vão entrar em combate, né? Eles vão acabar
se confrontando, né? De alguma forma, né? A gente vê isso hoje em dia, né? Na vida real isso já rola, né? Sim, né? Dentro de todas Porque não no fim do mundo, né? Dentro das pesquisas, coisas de meio ambiente, todo o aquecimento global, toda essa coisa sempre levanta esse debate entre o lado da crença e o lado da ciência e como o ser humano se comporta ali no meio, né? Quem vai para que lado e tal. E esse filme aqui, ele tem um número musical que é totalmente, como você falou assim, é imprevisível. De repente entra um musical. E é uma das coisas mais legais que eu vi esse ano até agora. Muito doido. Eu arrepiei, tá? Eu arrepiei. O Ralph Fiennes está realmente possuído aqui, está entregando tudo. O vilão da história é um vilão bastante asqueroso e ele é baseado num personagem da vida real. Não sei se você tá ligado nessa história. Ah, sim. Eu não sei a fundo ali, mas eu ouvi falar assim. Que eu não lembro agora o nome é um cara da mídia britânico. Sim. Era Jimmy Savile, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas é uma coisa assim. E ele era da mídia e usava toda a influência dele para cometer vários crimes, abusos e tal. E aqui, dentro da mitologia do extermínio, eles pensaram que... Porque esse cara ele foi condenado faz pouco tempo, né? Foi descoberto as coisas dele faz pouco tempo. Tem um documentário, acho que na Netflix, sobre as coisas que ele fez e tal. E aqui eles consideram que dentro do universo, quando o mundo acabou, ele ainda era um cara famoso. Então ele manteve a influência dele e todos os crimes, todas as coisas que ele fez não foi descoberta, sabe? É como se fosse naquele ponto ali dos anos 90 em diante, né? Quando ele ainda era um cara famoso na mídia ali, se nada tivesse sido descoberto, né, ele continuaria sendo uma figura influente, continuaria arrastando multidões e tal. Entendi. E acabaria indo por esse lado, porque ele era um cara asqueroso por si só. Então é um filme bem legal. Eu acho, assim, depois do primeiro já é o meu preferido da franquia. Eu também acho. Eu gosto do terceiro, eu tenho algumas... Assim, entre o 3 e o 4, eu gosto mais do 4, dessa coragem do 4, do tom do 4. Mas eu ainda gosto do terceiro. Mas o primeiro, a crueza do primeiro ainda me pega muito, assim. Sim, e era eu gosto... O diretor no auge, né? Exatamente. É o Danny Boyle ali completamente da forma mais... eu acho que a palavra é crua mesmo, né? Sim. Essa visceralidade que ele trazia ali pra forma de direção e tal. E eles estavam até na dúvida, né? Porque esse quarto filme, apesar dele ter sido bem recebido pela crítica e tal, ele não teve muito público, né? Porque eles lançaram numa janela de tempo bem curta. Do terceiro pro quarto foi menos de um ano. Que eles foram gravados simultaneamente ali. E aí falou-se um tempo, não vai ter o quinto, porque não trouxe retorno, mas parece que vai ter o quinto sim. Parece que eles vão fazer um bem bolado ali, até porque eu acho que seria interessante, né? Um quinto ali para dar um fechamento, assim. Sim. Mas pô, foi uma baita surpresa e eu acho que é um filme que daqui uns anos assim, a galera vai lembrar desse quarto filme com ainda mais carinho por conta dessas coragens e liberdades que ele conseguiu tomar, assim, diante dessa coisa apocalíptica e mesmo assim ele fazer o que ele fez dentro dessa proposta, né? Eu gosto desse justamente, eu gosto desse mais do que o anterior, justamente por ter, por ele criar coisas novas, né? Que é essa coragem que você comentou, assim, e levar a história por uma direção nova, né? Uma coisa realmente imprevisível. Porque o anterior, ele vem como consequência dos outros dois e tal, e ali ele é um ponto de virada. Sim. Né? E aí eu acho que o caminho que ele toma agora
eu acho mais interessante do que o que vinha sendo feito, né, depois do primeiro e tal. Ele faz uma curva, né? Ele faz uma curva, ele vira ali 180 graus, né? Ele vai pra um outro caminho. Exatamente. Porque, cara, de verdade, né? Assim, é legal, apocalipse, essa coisa da sobrevivência, essa jornada e tal. Só que, assim, quantas e quantas e quantas obras a gente não tem visto aí nos últimos 15, 20 anos sobre, né? Sim, desde Então, Walking Dead, né? Que Porra, postou sim. o tema, né? Sim, todas as mídias, né? Então, Exato. de novo, é legal, mas desgasta, né? É uma coisa que cansa. Então, eles tomarem essa atitude de, beleza, a gente tem outras coisas para contar. A gente tem outras abordagens dentro desses universos com essas temáticas, beleza, tem ali os infectados, tem esse mundo ali deteriorando e tal, mas existem outros caminhos por entre essas linhas, né? E isso é muito legal e eles podem, como você falou mesmo, num quinto filme eles ainda podem aproveitar essa abordagem e trazer um pouco do que o quarto filme já estava traçando, né? Levando para outros caminhos também, mas com visões diferentes, para não seguir só nessa linha muito pragmática do que a gente já conhece de apocalipse e sobrevivência, assim. Sim. Sim. Filmão. Recomendamos com força. Sim. Que mais? Qual seria o próximo que você traz da lista aí? Vamos ver se bate aqui também. Cara, sim, eu acho que esse ano não vai ter pra ninguém. Então, o meu segundo de bom, talvez a gente discorde, não sei. Vamos ver. Porque aí é um filme que eu vi que deu uma dividida na galera, tá? É um filme que eu gostei pra caramba, principalmente se tratando da atmosfera dele e tal, que é o Rockum, do Demian McCarthy. Olha aí, esse discordamos mesmo. O meu ele tá aqui na minha lista, mas ele tá um pouco mais abaixo. É, né? Pois é. Eu gostei muito desse filme, mais do que eu imaginava. Eu gosto dos filmes do diretor. Esse é o terceiro, né? Ele fez o Caveat, ele fez o Oddity e o Rockum, eu acho que é um filme que eu acho que ele equilibra os elementos que ele já vinha trazendo nos outros filmes dele, assim. Que ele trabalha com essa coisa meio fantasmagórica, meio conto clássico. Eu acho que não é um filme que ele tenta surpreender, ele não vai nessa vibe de estou tentando contar, aí ele vai meio que diferente, oposto do que a gente está falando do Extermínio, né? Porque ele conta uma história clássica, né? O cara vai para Irlanda jogar as cinzas dos pais e o hotel é supostamente mal assombrado. E aí me dá muito uma vibe mesmo ali de mansão mal assombrada sendo explorada por um estranho que tá chegando ali e tentando descobrir qual que é a daquele lugar ali e daquelas pessoas estranhas, sabe? Então eu gosto muito do que o filme tem a oferecer através desse conceito simples, da ambientação, dessa coisa do mistério, da sutileza do terror com os elementos que ele vai apresentando. Tem gente que ficou... né, eu vi aqui ali as pessoas reclamando, mas a bruxa mal aparece e tal. Acho que aqui no Brasil foi um pouco prejudicado, porque aqui ganhou o subtítulo, né? Sim. De Pesadelo da Bruxa, que é algo que não tem no original. O original é Rockum, ponto. Né? E o filme ele não traz só a bruxa, ele traz outros elementos de terror. A bruxa é um dos elementos, né? Então, eu acho que é isso, é um apanhadão de terror que eu acho que como síntese ele funciona. Eu gosto muito do Aidan Scott ali como protagonista, ele é um cara melancólico, mal resolvido, existe uma questão existencial com ele ali que apesar de ser simples, eu acho que ela é bem elaborada e é projetada também como elemento de terror ali. Enfim, eu gostei mais do que outros ali que eu vi esse ano.
e muito por essa ambientação que o diretor consegue construir aí de história clássica de terror mesmo. Sim, o que eu mais gosto nesse filme é o Adam Scott e a ambientação. Eu acho que a ambientação do filme é incrível. Aquele hotel, aquelas pessoas estranhas, aquela coisa enigmática que vai rolando ali. É muito envolvente, mas eu não gosto muito de como o filme desenrola a partir de um certo acontecimento ali, que é muito importante, né? Que é uma virada. Ali eu acho que ele começa a facilitar algumas coisas e deixar outras... Ele esquece deliberadamente, sabe? Aquele filme que tem algumas coisas interessantes, mas ele tem um tempo para fechar, e aí ele acaba focando em pontos, deixando outros muito soltos, assim. Mas eu gosto muito de tudo que esse diretor fez até então, e eu acho que esse aqui é muito bom, é acima da média da maioria das coisas que eu vi aqui no momento, né? Até agora, no primeiro semestre, ele está no meu top 5. Não está no meu top 3, mas está no meu top 5. Então, é um filme bom, vale a pena vocês procurarem para dar uma olhada, mas eu tenho esses senões, essas ressalvas ali, principalmente da metade para frente, ali, quando algumas coisas ficam um pouco perdidas, eu acho, no filme. E o seu? Qual que é o seu segundo? O meu segundão aqui, né? A gente, na verdade, vou começar eu vou fazer diferente. Vou deixar o primeiro para a gente falar depois, né? Eu acho que vai acabar batendo aí, tenho quase certeza. Ah, tá. O meu tá aqui no meu segundo, né? Meu top 3, né? Só para listar para vocês. Aqui meu top 3 é o Extermínio, Templo de Ossos. E em segundo lugar, né? Em terceiro. E em segundo lugar vem o Undertone, que eu não sei se saiu aqui no Brasil, qual o nome que ele saiu aqui no Brasil. Eu acho que, por enquanto, é Undertone mesmo, cara. Ele também já foi convidado. Tem muita, graças a esse filme, para fazer. Não vi esse filme, o Atividade Paranormal 8, que seria uma retomada dessa franquia nos cinemas. Então, é um filme que foi muito bem quisto, né, entre os fãs do horror ali, os fãs mais hardcore. Embora eu acho que para muita gente que é acostumada com um terror mais gráfico, esse filme não vai funcionar tão bem. Que conta a história de uma moça que ela recebe... Uma moça não, é uma moça e um rapaz, né? Eles têm uma dupla que tem um podcast de investigação paranormal e tal. Essa moça está passando por um problema e eles vão gravar. E esse cara recebeu por e-mail, o amigo dela, o parceiro dela, recebeu por e-mail 10 áudios, né? De um e-mail misterioso e tal, que eles vão ouvir e analisar aquela ocorrência supostamente paranormal que enviaram para eles. E rapaz, esse filme aqui é uma aula de como manter a atmosfera e tensão só com sombra, som, profundidade detalhes, de campo, né? Ele tem muita coisa que fica ocorrendo no primeiro plano, enquanto lá no fundo você acaba fixando o olhar, esperando que alguma coisa vá acontecer. Às vezes acontece, às vezes não, né? Então ele brinca muito com isso. Eu achei um filmaço, assim, vale a pena vocês assistirem no escuro, com o som no talo, né? De preferência, se você não tiver um fone de ouvido possante para assistir ali, ou não curta ficar tanto tempo com fone de ouvido, coloca um som no talo, porque é uma beleza, assim, é um filmaço. A parte técnica desse filme é impecável. E há muito tempo que eu não terminava um filme tenso, assim, sabe? Conforme ele vai chegando pro final, ele vai crescendo a tensão, né? Porque ele vai construindo, ele é bem slow burn ali, ele vai botando coisinhas. Quando chega no final, é um trem descarrilhando ali, e você acaba o filme segurando na ponta da cadeira ali. Não, eu vou roubar um pouquinho, bem pouquinho aqui agora, e vou falar que Undertone, ele tá meio que empatado com o Rock'em pra mim, tá? Porque, você cavucou aí, realmente, cara, eu acho que eles estão pau a pau, porque é isso, Undertone é uma baita experiência. E quando eu digo experiência, é para além de filme mesmo, porque
é audiovisual da melhor forma possível, porque o áudio desse filme é importantíssimo, né? Sim. Então a maneira como o diretor ele consegue trabalhar todos os detalhes sonoros que a personagem vai ouvindo ali, e ele vai projetando na casa onde ela tá, e ele vai filmando as escadas, os planos de fundo ali, janela, o quarto da mãe dela ali que tá deitada. Será que tem alguma correlação do que ela tá ouvindo e tal? É realmente tenso. Você tava falando, eu tava lembrando quando eu assisti, que fazia um tempo que eu não ficava tenso com um filme de terror. Exato, ele tem um plano principal que fica boa parte do filme, que é a mesa onde ela trabalha. Uhum. Não sei se você lembra, né? Tem a mesa, aí no fundo assim, tem uma parede com um armário onde ela até esconde umas bebidas. Sim. E tal. Sim. E atrás dela fica a porta da cozinha. Uhum. Aquela porta da cozinha atrás desse plano, né? Fica ali um tempo, aquela porta dá uma tensão só dela estar ali. Sim. É porque você fica olhando para aquele lugar, tipo assim, a qualquer momento vai acontecer ou vai aparecer alguma coisa, ou vai aparecer uma silhueta, ou um reflexo, ou vai quebrar. É isso. E como roteiro eu acho muito bom também, porque ele é muito simples. Muito simples. Ele parte de uma premissa muito boa, né? Que é essa investigação por áudio, né? E aí o filme vai todo trabalhar o áudio, né? Quase com mais foco mesmo no áudio. Eu acho que é o foco, né? É o áudio até, o nome do filme, o cartaz, né? Tudo é focado no áudio desse filme aqui. Sim. Mas o cara consegue escrever uma história boa, com poucos personagens, poucos cenários, uma premissa muito interessante e desenvolver ali quase 2 horas de filme e deixar você nervoso assistindo. Sim. A manipulação que ele faz é realmente surpreendente, assim. E é muito legal, né? Quando ele usa poucos elementos e o que ele usa ele já consegue fazer de maneira eficaz. Já é funcional ali. Sim. Filmão, tem que assistir. Filmaço, recomendado demais. Muito bem lembrado. E vamos agora pro topo da lista. Vamos ver se bate mesmo. Esse aqui eu acho, a gente tem a suspeita que vai bater, né? Mas o que me vem à cabeça, assim, como o top 1 até o momento, é o Obsession. Exatamente, concordo. É o Obsessão. Gênero, número e degrau. Pois é, a Obsessão do Curry Barker, né? Esse cara que vem do YouTube aí, que já fez curtas e médias pro YouTube de terror, de terrir. Tem um canal que ele faz umas sketches também mais puxado pra comédia. Um cara jovem, né? 26 anos, então a gente tá vivendo uma febre, né, Rodrigo, de YouTubers aí, os caras lá do Faça Ela Voltar e o próprio menino do Backrooms lá, o Kenny Sim. Parsons. A gente está vendo uma nova geração de Carpenters e Romero surgindo, vindo do YouTube, né? Do YouTube. Assim como a gente teve no comecinho dos anos 2000 ali o Mumblegore, né? Que tinha uma galera nova que veio trazendo as suas referências e fez uma porrada de coisa boa. Essa é a próxima geração que está chegando, sim, e está arregaçando. Sim, a gente está vendo agora, né? Tipo assim, dos últimos, 2 anos pra cá, nascendo mesmo, né? A gente vendo agora o Curry Barker com o primeiro longa no cinema. Então, isso aí vai ditar os próximos anos, né? Principalmente do gênero do terror e tal. Não que não possam aparecer para outros gêneros, mas eu acho que predominantemente essa galera tá vindo pro terror e tá vindo muito forte, né? Então, assim, eu acho que nessa altura do campeonato já se falou muito de Obsession e acho que a grande maioria das pessoas
gostou muito do filme, né? Até chover no molhado, mas assim, eu acho que todos os elogios são muito bem-vindos, né? Porque é um filme, a gente tava falando de simplicidade em relação ao Undertone, e Obsession também é um filme simples, né? É um filme que ele foi, eu tava até vendo, ele foi filmado em 20 e poucos dias, ele tem um baixo orçamento, 700 e poucos mil dólares, que é considerado baixo, né? Então, assim, ele tem uma premissa relativamente simples, né? A coisa lá do salgueiro do amor e tal. E apesar de simples, é um filme que tematicamente ele não é tão simples assim, porque ele fala muito mais das intenções do Bear lá, do protagonista, do que a própria obsessão da Nick, né? Que é a menina que né, não, fala muito mais ali da covardia do cara, da obsessão dele, né? Da obsessão dele, exatamente. Ao ponto dele fazer o que ele fez sem pensar, né? E aí tem essa discussão no filme que... Desculpa te cortar, mas só para acrescentar, que eu acho interessante que um filme desse tema, né? Um filme com esse tema faça o sucesso que fez entre os jovens no momento onde vem se discutindo essa coisa da cultura red pill, da machosfera e tal. Sim. Esse filme aqui ele vem num momento muito oportuno. Com certeza, com certeza. E ele faz isso de uma maneira muito precisa, né? Porque ele traz isso como uma vitrine em que bota a menina ali numa situação extremamente vulnerável, né? Em que ela, coitada, ela serve ali como uma casca vazia, que ela só serve para venerar o cara, mas através dessa vulnerabilidade dela, né? A gente vê toda a passividade e covardia do cara, né? Em como ele fica completamente ali... para ele tava super pertinente a situação. Confortável, né? Até e abusiva quando as também, saem né? do trilho mesmo, né? Sim, tipo, saem totalmente. Que tem uma parte muito boa quando o amigo dele fala que eles não iam chamar ele pro rolê porque eles estavam achando que ele estava tirando vantagem dela, né? E porque tem toda uma história que ela conta e tal, e aí o pessoal fica, mas do nada ela começou a se interessar por você e tal. E aí eles ficam achando que ele tá abusando, né, desse momento de fragilidade dela, e de fato ele tá, né? Só que de uma maneira levada à enésima potência ali, porque um negócio que me pegou demais, assim, é que eu fiquei pensando depois, né, me deixou, eu saí desse filme um pouco para baixo, assim, que em todo o filme, né, tudo aquilo que acontece tem um momento em que você vislumbra o que está acontecendo, e é uma das melhores cenas do filme, que é aquela parte que ela acorda de noite, né, que ela não acorda, mas ela fala com ele numa noite ali, que ela pede para ele terminar o que ele está fazendo e tal. Sim. E aí ele fala, mas é tão ruim assim ficar nossa, comigo. Essa parte é muito pesada, cara. É pesado, porque aí fica claro que durante todo momento que eles estão ficando juntos e tal, ela está sendo estuprada. Sim. E ela está vendo acontecer. Ela não consegue se manifestar. Sim. Então é muito pesado essa realidade que ele constrói assim, e que se você vai assistir meio desatento, meio assistir só como um filme de terror, você vai sair impactado, assim. Eu fui assistir o He-Man ontem não, segunda-feira. É ontem, né? Ontem, segunda, isso. Ontem. E, não, na verdade foi domingo. Eu fui assistir o He-Man no domingo à noite. E aí, enquanto eu estava esperando para a sala ser liberada para entrar, saiu a sessão do Obsession. E aí tinha um cara, assim, ele tava com uma cara de chocado, ele parou até, pediu licença para mim para ele tirar uma foto do cartaz, né, porque você percebe que ele realmente saiu impactado do filme. E tinha um cara sentado esperando a esposa e a filha sair do filme.
E aí, a hora que saiu assim, a mulher parou do lado dele e falou: Meu, que filme. Tá? Exatamente. Sim. É isso, assim. Meu, que filme. Você sai, é um soco na boca. Impactado, né, cara? Impactado. E principalmente quem vai meio às cegas, assim, tipo, a pessoa, beleza, ouvi falar que tem um filme novo aí de terror que o pessoal tá falando bem, beleza, vai. Mas a pessoa às vezes não tá minimamente preparada pro que é, porque o filme ele é muito impactante. Sim, e a premissa, né? Você lê a premissa, que é um negócio de desejo e tal, é meio... Tá, já vimos isso de outras formas, né? A Pata do Macaco, coisas do Stephen King, tem um monte, né? Mas desse jeito, com essa crueza, com essa atualizado dessa forma, assim, para as gerações do momento, que fale tanto com o que está acontecendo hoje em dia, eu acho que não tinha visto antes. E, cara, muito se falou, né? A gente tem que falar como o Curry Barker, o diretor, ele orquestra muito bem, né, esses momentos de terror, ele trabalha luz e sombra, ele compõe muito bem ali, com uma certa sutileza até, o terror ali, o momento certo para acontecer alguma coisa e de repente impacta ali e tal. Mas a performance da Indy Navarrete, que faz a menina, a Nick, é absurda, cara. É absurdo. O filme não seria o que é sem ela. Não seria metade do que é sem ela, né? Então, vem dessa entrega, desse sofrimento, dessa coisa maníaca, obsessiva ali, psicopata, que traduz, né, também desse sofrimento que ela tá tendo. Então, muito dessa tensão que a gente sente, que as pessoas sentem e se sentem mal, é por conta dessa entrega da atriz. E ela muda assim tão fácil, né? Tem uma cena que ela tá conversando com ele assim, e aí ela muda a expressão como se a entidade ali, como se ela tivesse recuperado o controle assim. São uns lapsos que ela tem, né? E aí você vê ela entrar em pânico assim, numa fração de segundos, depois ela volta já. E isso é assustador demais, porque ela fica assim 5 segundos, ela é tipo um desespero ali, e aí ela volta a ficar dominada de novo, né? Como se ela tivesse aprisionada no mesmo corpo, né? Então, sim. Ela tá só tipo ali no banco do passageiro, sem poder fazer nada, assim. É muito foda. Então, eu acho, inclusive, é um pouco arriscado falar isso, ou não também, mas estando na metade do ano, acho que vai ser bem difícil um filme esse ano ultrapassar aí a visceralidade e a potência que esse filme representou, tá? Assim, tomara que aconteça algum filme ficar ali pau a pau com Obsession esse ano ainda, tomara. Quanto mais, tomara. Melhor. Mas acho que vai ser difícil, tá? Acho que vai ser difícil. É difícil, eu acho também, concordo. Vamos ver o que vai acontecer. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. E de pior, o que a gente tem para trazer aqui? Pô, tem vários, viu, cara? Infelizmente, esse ano, por mais que a gente já tenha tido aí alguns bons exemplos, algumas boas surpresas, o primeiro que eu tenho para trazer também foi mais pro iniciozinho do ano e tal, que foi uma... Assim, eu já imaginava que seria ruim por conta dos teasers, trailers, é um filme que estava sendo adiado há alguns meses, isso não era um bom sinal, mas assim, foi pior do que eu imaginava que seria, que é o Retorno a Silent Hill. Nossa, esse é brabo, hein? Return to Silent Hill. Eu não consegui terminar esse. Você não terminou, né? Não, tá na minha lista lá, esperando. Eu acho que eu assisti, sei lá, uns 40 minutos dele. Falei, não vai dar, eu vou parar. Cara, absurdo.
mesmo diretor, o Christoph Gans, que é o diretor do primeiro Silent Hill, a primeira adaptação, lá mais pro início dos anos 2000, que é uma adaptação decente, assim, né? Um filme funcional, legalzinho, né? Muita honesto. gente... O que você falou? É honesto. Ele é honesto. Eu acho que muita gente considerava, né, até bastante tempo, assim, pô, é uma das adaptações mais decentes aí e tal. E aí o cara voltou, mas entregou. E é aquilo. Você chegou a jogar os jogos, ô Rodrigo? Eu via meu irmão jogando, porque eu tenho habilidades de game assim bem restritas, digamos. E o meu irmão jogava e eu acho a história muito boa desse... Cara, eles adaptaram Silent Hill 2, o jogo, né? Que tem o James e tal. E essa história é magnífica no jogo, assim. Ela é muito boa. É considerada até hoje uma das histórias de jogos mais interessantes e tal, bonitas. Na época, o jogo é do iniciozinho dos anos 2000, acho que é 2001. Então, meio que revolucionou, né? Tipo, a galera ficou impressionada na época, falava assim, pô, um jogo de videogame pode ter uma história densa e complexa desse nível, né? Então, lá atrás, quando anunciaram que finalmente iam adaptar a história desse jogo, pô, todo mundo ficou animado, né? Falou, pô, só a história por si só já garantiria, né, um filme provavelmente muito interessante, provando que estava todo mundo errado, né? Porque o cara, ele fez um filme extremamente genérico, ele pasteurizou todos os... Aí a gente vai mais para um esquema de roteiro também, né? Todas as questões ali mais existenciais do jogo. Tem uma questão de luto, de culpa, né? Enfim, de morte e do próprio protagonista. E a direção é terrível, o visual é muito artificial, é muito genérico. Nada no filme você compra. Você viu, né? Você sabe do que eu tô falando. É muito... É meio... Ele parece que não tem uma história em si, assim. Por isso que o cara só... vai lá, faz aí, vamos entregar. Cara, é um filme que parece que eles tinham ali um pseudo roteiro com as cenas ali, tipo, cena A, B, C, D, E, F, vamos gravar aqui num fundão verde, né? Vamos cumprir aqui isso, né, da maneira mais robótica possível. E assim eles fizeram no final... Um final completamente... O filme todo é confuso também, porque eles tentam fazer alguma coisa próximo da complexidade da história original, mas não chega nem perto, assim. Então, eu quando assisti o filme, eu fiquei impressionado com a capacidade que eles tiveram de empobrecer... errar, né? Não, empobrecer... Sim. Tanto visualmente quanto narrativamente e os personagens e tal. Então parece muito... Eu não diria nem que que parece um fanfilme, porque eu acho que um fanfilme teria mais carinho, sabe? Eu acho que é Sim, meio que normalmente tem, né? Parece que um cara embriagado, sei lá, pegou essas ferramentas porca de inteligência artificial e resolveu fazer qualquer merda, assim, baseado levemente na história original, sabe? Sim. Triste, muito triste. Então, esse provavelmente vai entrar entre os meus piores, porque eu não consegui nem terminar nem esse, nem aquele assistente do Necrotério lá. Nossa, outro muito ruim. Não consegui chegar ao final desses dois, mas eu assisti um até o final, porque afinal de contas eu já tinha assistido os outros dois e queria ver como isso ia terminar. Que é Os Estranhos, capítulo 3. Nossa, putz. Cara, enquanto o primeiro filme é muito engraçado, involuntariamente, né? Ele tem coisas ridículas ali, que se acaba rindo de... porque é tosco, né?
O segundo tem a cena do javali, que só aquilo ali já é tosco o suficiente para você conseguir se divertir, pelo menos numa cena do filme. Parece que você tá vendo o Jumanji, né? De repente. Do nada, né? Do nada vem um javali na história. Você fala assim, pelo menos pagou 1/3 do ingresso. Exato. Meteram um javali ali. Eu lembro que eu ri alto quando apareceu aquele javali, assim, porque é muito, assim, do nada, literalmente do nada. Depois ainda no terceiro aqui eles tentam explicar a história do javali e tal. Mas o terceiro filme não tem nada, ele não tem nada que preste, nada. Ele é horrível, ele tenta fazer um mistério, ele não consegue, ele tenta entregar um suspense, um choque, ele não consegue, ele não tem nada. É um filme vazio, que é aquela coisa, né? Quando você tem essa brilhante ideia de filmar 3 filmes numa tacada só e lançar eles aos poucos. Mano, que ideia de merda, né? Que ideia, porque se você tem um primeiro que vai mal, acabou, né? E esse filme aqui foi um fiasco, merecido, né? É muito ruim mesmo. E aí, não contente, esse diretor pegou e vai lançar os 3 editados em um filme só. Olha que bacana. Porque, né, se você não gostou de assistir os 3, você vai assistir uma versão resumida. Porra, que legal. É uma Provando, porque assim, se a gente junta os 3 filmes do jeito que eles estão, cada um tem uma média ali de 1h20, 1h30. Dá ali umas 4 horas de filme, certo? Se ele vai transformar os 3 em um único filme, imagino que vai dar no máximo 2 horas. Ou seja, metade desses 3 filmes dá pra jogar no lixo. Exatamente. Correto? Ele assume que não serve pra nada. Pra nada. Então, assim, só que o que acontece, né? Até onde eu sei, esses 3 filmes foram gravados simultaneamente, né? Por conta de orçamento e tal. Então, eles devem ter pegado ali um período curto, sei lá, 2 meses ali, gravaram, ou nem isso também, gravaram tudo, e o cara teve a brilhante ideia, beleza, vamos lançar no decorrer de 3 anos, 3 filmes aí, e vamos arrebentar a boca do balão, como diz o velho, né? E aí ficou uma verdadeira bosta, né, cara? Porque são filmes extremamente vazios. O terceiro filme é igual você falou. É uma junção de nada com coisa nenhuma, assim. Sim, e eu vou te trazer dados aqui que vão te impressionar e te deixar chocado. Essa versão dos 3 filmes juntos tem 270 minutos. Olha aí. Pra você sentar. Que ele vai lançar? Já saiu esse ano. Já saiu. Já saiu. Mano, isso aí tem que botar naquele programa do Alex lá, do Laranja Mecânica, botar os detratores lá, o pessoal bota eles presos numa cadeira pra assistir isso aí, cara. E olha, e é um cara que dirigiu A Hora do Pesadelo 4, dirigiu Deep Blue Sea, né? Ele não dirigiu um Die Hard aí, 2, eu acho? O Duro de Matar 2. Ele dirigiu um que eu adoro, que é o Duro de Prender, que é o Prison. Já viu esse? Não, esse aí eu nunca vi. Que é com o Viggo Mortensen, que os caras vão reinaugurar uma cadeia lá, e aí eles acham uma cadeira elétrica isolada num canto lá. É bem legal. Ele dirigiu o Jet Love Pass Incident, que eu gosto também. Mas sim, e esse ano ele entregou 2 porcarias, né? Tá na minha lista de piores em 2 posições. Esse cara, ele dirigiu outra coisa? Ele dirigiu, vai sair agora, o Deep Water. Ah, é dele também. É dele. Você viu esse? Pô, esse cara deveria estar... eu acho que ele deveria estar encarcerado, hein? Só tô achando, hein? Entregar a sua carteirinha de diretor, né? Meu amigo, eu não vi esse filme ainda, mas eu ouvi falar que ele é fraquíssimo, esse filme. Fraquíssimo. Um que tá na Netflix, não é? Não, esse é o novo. Ele vai estrear aqui no Brasil em julho. Ah, ele não saiu ainda. Não saiu ainda. Viajei. Mas ouvi falar coisas não muito boas dele. Não, é bem fraquinho mesmo. É. Que mais?
Cara, eu não sei se você viu esse, mas um dos piores que eu vi esse ano se chama Dolly. Chegou a ver? Não, eu comecei a ver também. Aí a hora que começa a aparecer lá umas coisas meio clipe do Marilyn Manson dos anos 90, eu falei, não sei se eu quero ver isso agora. E parei, sabe? Cara, eu acho que se fosse um filme sobre o Guaraná Dolly seria mais interessante. Um live action ali, uma adaptação, contando a história de origem do Dolinho. Seria muito mais legal, mas não. É um filme que ele tenta ser um Massacre da Serra Elétrica wannabe. Exato, foi essa pegada que me passou ali os primeiros 2 minutos. Não, ele descaradamente quer ser, cara. Assim, só que da pior maneira possível. É uma mulher brutamonte, é uma versão de saias do Leatherface, só que é uma mulher grandalhona que usa uma máscara de porcelana de boneca. Ela vive no meio da floresta, ela captura mulheres ali nas redondezas para brincar com elas como se fossem bonecas dela, né? E com isso ela vai cortar perna, sabe, igual criancinha, menina igual que o menino corta do Toy Story lá, né? Perna de Barbie e tal. Teoricamente, pô, você pensa assim, né, uma premissa de 3 linhas, você pensa, para um filme de terror ali, ok, né? Mas, pô, a execução é terrível, tal de Rod Blackhurst, o diretor. Então, assim, a estética, ele bota um filtro de anos 70, assim, total. Um dos protagonistas é o Sean Ilian Scott, o cara que faz o Stifler lá do American Pie. Nossa. E o filme é muito ruim, cara. O filme é todo engessado. As cenas ali de que ela pega as vítimas para esmagar as vítimas e capturar tudo picotada, a direção é esquisita. Então, eu tive essa impressão, assim, que parece um videoclipe de metal industrial dos anos 2000 ali, anos 90, 2000. Tem essa edição picotada, assim, como se fosse o suprassumo do já passou, né? Sim, é irritante porque não tem continuidade, não tem fluidez, você não entende muito bem o que está acontecendo. Ela está esmagando a cabeça da pessoa ou ela está esmagando o calcanhar da pessoa, sabe? E aí a história, depois dessa premissa a la Leatherface, só que com boneca, ela vai se tornando a mais genérica possível, com uma mulher capturada tentando fugir, e aí se torna um ciclo de repetição chato pra caramba, e o filme é bem maçante e muito mal executado, assim. É baixo orçamento e não sei o que, sim, mas a gente sabe que com baixo orçamento e uma criatividade dá pra fazer muita coisa bem feita, principalmente se tratando de slasher, né? De filme com essa pegada aí. Mas é um filme bem, bem, bem fraco. Tá entre os piores aí desse ano. Esse eu não vi ainda, mas eu vi um que eu estava muito curioso. Eu não conseguiu me encantar. Né? Eu achei... Para mim é o capítulo mais baixo da franquia aqui, que é o Pânico 7. Nossa, sim. Dificílimo de ir até o final. O filme assim, tem todo umas histórias de bastidores, né, da confusão, de roteiro, de troca de protagonista e tudo mais, e isso fica muito evidente no filme. Eles tiveram tempo para mexer nisso, tiveram dinheiro para mexer nisso, mas eles deixaram o filme truncado, sem graça, e assim, o vale mais fundo ali no gráfico de qualidade da franquia é esse Pânico 7. Você não ficou com uma impressão, porque é dirigido pelo Kevin Williamson, né? Roteirista do original e tal, que o roteiro parece muito um fruto de inteligência artificial, assim, porque ele pega muitos tropos ali, os tópicos muito básicos. A Sidney, a filha da Sidney, quer ser igual à mãe.
e quer sobreviver. E tem um personagem do primeiro filme que reaparece. Será que ele é deepfake ou não é? E aí tem um novo grupo de jovens que a maioria, e tem um lá em específico que é um dos mais suspeitos. Então, assim, tudo é uma grande, sei lá, parece muito batido, muito, e o final ele consegue ser pior do que o mais genérico que se possa imaginar. O final desse filme, pra mim, em termos de revelação, é inacreditável. Sim. Beira o inacreditável, assim. É absurdo, assim, com alguém... E parece... É bem isso mesmo. Parece que sobrou uns retalhos de todos os outros Pânicos ali na sala de edição, e esse cara juntou tudo. Sim. E fez esse aqui sem carisma, sem vontade, sem vida, assim. É um filme chato. Com certeza. Com certeza ele é um resto, uma sobra, porque é aquilo, né? Teve o problema com a Melissa Barreira, com a Jenna Ortega, e aí eles tiveram que correr para replanejar. Mas é isso, tiveram um tempinho também. Essa galera tem dinheiro, né? Tem ali gente para trabalhar para eles. A grande questão é que eu acho que o interesse comercial ele é muito mais importante, muito mais prioridade do que entregar um roteiro, um trabalho de qualidade mesmo, de profundidade, né? Sim, então tudo se torna ali um pragmatismo de vamos fazer acontecer independente de qualquer coisa, né? Então sim, a franquia Pânico, infelizmente, o que até então era uma coisa sólida, né? Pelo menos na minha opinião, o 5 e o 6, apesar de terem sim os seus problemas aqui e acolá, eram filmes ainda decentes, sólidos. Esse aqui, eu acho que ele já começa a entregar ali que o futuro pode não ser muito promissor para a franquia, não. É isso, né? Infelizmente, Pânico tá ladeira abaixo. E é um dos pontos mais baixos dos filmes desse ano aqui, por enquanto, até onde eu vi, né, pelo menos na minha concepção. E você tem mais algum aí que você queira destacar para a gente fechar esse top 3 fundo do poço? Cara, então, tem um aqui que foi uma decepção. O filme é bem ruim, mas foi uma decepção porque até lá no canal, no Refúgio, eu coloquei ele como uma das promessas, quem sabe, ali, de um filme que eu achava que poderia ser interessante, mas que foi uma verdadeira porcaria, que se chama Psycho Killer. Rapaz, esse é brabo, hein? Esse é brabo, viu? Psycho Killer, fraquíssimo, dirigido por um tal de Gavin Poloni, e que é do mesmo roteirista de Seven. Cara, e é um baita roteirista. Sim. Né? Diga-se de passagem. Pois é, o Andrew Kevin Walker. O cara já... Inclusive, ele dirigiu, ele foi roteirista do Seven, foi roteirista do The Killer, que é o último filme do David Fincher, né? Uhum. Já fez o Lobisomem, já escreveu bastante coisa, mas eu acho que ele não tava... é dele também. Qual? O Sleepy Hollow. Ah, sim, o Sleepy Hollow, sim. Agora, rapaz, não sei o que estava acontecendo no dia que ele escreveu esse roteiro aqui, não, viu? Cara, esse filme me pega demais o satanismo dele ali. Eu não sei. Parece que foi escrito por uma criança, sim, na aula de catecismo. Nossa, sim, muito. Parece ou foi uma criança ou foi uma idosa, com todo o respeito do mundo, mas uma idosa de 80 anos, católica, que morre de medo de satanista, assim. Aí ela pensou, bem, vou fazer aqui um filme de terror em que um mascarado brutamonte satanista é também um psicopata, entendeu? Um satanista mascarado com a máscara da formação da banda anterior, Ghost, né? Do disco anterior, não a de agora, sim, mas sim. é igualzinho, né?
dos non-goals lá, da banda lá, né? Assim, não tem nada de original nesse filme, nada. Ele tem uma abertura boa, a abertura é bem boa. Eu acho que é a única coisa, cara, interessante. E depois vai ladeira abaixo, assim. Eu acho que eles gastaram toda a criatividade e energia pra gravarem a primeira cena, que é uma primeira cena ali legal, que tem uma tensãozinha e tal. Sim. E depois o filme simplesmente se perde ali. Perde, né? É uma perseguição. Tudo parece muito infantil. Desde do satanismo, dos crimes, da perseguição da policial que tem uma vingança com o assassino, né? E como ela vai resolvendo as coisas de maneira boba, assim, alguém fica com dó e vai lá e conta, o outro vai lá e leva, sabe? É muito bobo esse filme. E se vende como uma puta de uma história subversiva e violenta e tal, e nossa senhora, fraco. Não, ele quer ser um filme investigativo, né, que a policial tá ali por conta própria, porque a polícia não faz, mas justamente o fator investigativo dele é extremamente pobre, o vilão é extremamente caricato, os vilões são, né, aquele núcleo ali do Malcolm McDowell lá, que é um milionário satanista. Meu Deus, parecia uma sketch do Zorra Total, tá ligado? Sim. O bagulho, ele vai pra um lado, assim, o filme tem um problema seríssimo de tom. Ele não sabe se ele quer tentar ser um negócio muito sério e sombrio, ou se ele quer ser, de vez em quando, uma parada mais escrachada e até meio satírica. E o final, sem brincadeira, eu acho que é um dos finais mais anticlimáticos que eu já vi dos últimos anos, assim. Coito interrompido total. Não, ele simplesmente acaba, assim. É uma coisa, tipo, eles começam a construir ali o que supostamente vai ser um embate com o vilão e de repente acaba. É impressionante. E você fica esperando, né? Vai levantar, vai ter mais gente, vai ter alguma coisa. Não, acabou, é isso aí. É isso aí mesmo, pode ir levantar embora. Que nem o Ferris Bueller. Acabou, cara, pode ir pra casa. É um filme revolucionário, né? Porque hoje tem muito filme que tem cena pós-créditos, esse mal tem cena pré-crédito. Exato. Né? Não tem cena pré-crédito, ele acaba antes dos créditos, no caso. É difícil. Eu tô com vários aqui que tem mais ou menos a mesma nota, mas eu vou destacar um que foi uma decepção também, porque que está inclusive na minha lista com a mesma nota que o Psycho Killer, que foi o Faces da Morte. Putz, fraquinho demais. Os outros, eu não esperava nada, né? Tem aqui aquele do assovio lá, o Apito da Morte. Tem um Iron Lang, que é uma bagaceira também, chato. Cansativíssimo. Não acaba nunca mais o filme. Cansativo. Mas Faces da Morte é um filme que havia uma curiosidade, havia uma promessa, né? Mas, gente do céu, que filme bobo também, assim, é uma coisa boba. Ele quer fazer umas críticas à sociedade do espetáculo, às redes sociais, à violência, né? do anonimato das redes e tal. Mas parece também uma criança escrevendo, assim, é umas críticas bobocas, né? Tem uma cena que a moça tem duas pessoas do trabalho dela estão conversando sobre um vídeo e ela chega, gente, não façam isso, vocês, sabe? Nossa, parece aquela propaganda que tinha antidroga com a Angélica, né? Sei lá, com a Eliana, que fala, diga não às drogas, sabe? Era com a Eliana. Com a Eliana, né? Assim, é nesse grau as críticas, sabe? Tipo, eu não sei o que quiseram fazer aqui. Eu acho que é outro filme que eles podem, não que seja novo ou revolucionário, não, mas a sementinha, a ideia até era minimamente promissora, porque eles pegam essa lore que tem do Faces da Morte desde a década de 70, o que é real e o que não é real no filme original, né, no Shockumentary.
Porque isso já vendia nas locadoras, né? Ali no aluguel. Pô, o filme banido em 40 e tantos países. Será que é real? Não é. Isso foi passado adiante por gerações. Então eles trazem isso para esse filme como uma espécie de metalinguagem, né? Porque a menina fica ali no controle de conteúdo de rede social. Ah, essa cena aqui é real ou não é? E aí, beleza. Até aí, em termos de premissa, eu acho ok. Só que o que eles fazem com isso realmente é vazio. Não vai para lugar nenhum, é bobo. Fica dando voltas, o texto é muito fraco, o vilão é muito caricato, é um vilãozinho que, né, bota ali as coisas sem dele. Graça demais. Tipo assim, não vai pra lugar nenhum também. E ao fim, querendo ser um Faces da Morte repaginado, atualizado, na minha opinião, ele acaba sendo qualquer outro filme de terror como outros milhares que a gente tem por aí. Sim. Ele é igual. É mais um, só mais um. Inclusive, ele é igual a um filme do ano passado. Qual? Né? O American Sweatshop. Ah, tá. Uhum. Né? Tudo bem que ele teve alguns atrasos de produção e tal, mas os caras saíram na frente. Que é com a mocinha a Lily Reinhardt do Riverdale. Aham. É basicamente a mesma coisa. Ela é uma moderadora que acaba se deparando com um negócio ali que ela acha que é real e que ela vai caçar, né, da onde veio aquilo, sabe? É a mesma premissa. E não só isso, né? A gente tem o Videodrome lá nos anos 80, já tinha essa premissa. Sim. Né? Mas feito de uma maneira muito mais interessante do que aqui, assim, que tem e tem boas intenções, boas ideias, mas a execução é fuleira. Mas e eu tenho visto muito isso, Rodrigo, de tipo assim, eu acho que isso já tem no cinema desde sempre, mas eu tenho visto, eu vi, por exemplo, recentemente, um filme que chama Saccharine, aquele insaciável, você chegou a ver? Tá na minha lista pra ver aqui, ainda não vi. Ele não é tão, na minha opinião, ele não é tão fraquinho quanto Faces da Morte. Ele tem uma ou outra coisa mais interessante, mas é outro filme que também vai nessa linha de que ele até tem uma ideia, uma proposta interessante, mas é na execução, em como eles vão botar em prática essas ideias, elaborar melhor ali o filme, que o filme peca, que ele não consegue dar, sabe, ali segmento e tal. E eu acho que é isso, tem tido muito desses filmes. O Face da Morte, eu antigamente não, desde o ano passado eu vi uma galera elogiando, falando que essa nova versão ia dar um frescor diferente. Realmente, ele é diferente do original, mas pra pior, né? Pra bem pior, digamos assim. E ela tem tudo pra dar certo, assim, né? Ela vem num momento onde essas coisas fazem sentido, né? Onde tá a internet, todo mundo com o celular na mão, vendo as coisas mais absurdas. Sim. E tal. Fake news e blá blá blá. Tem tanta coisa boa que dava pra fazer com isso. E ele vai pro caminho mais confortável e mais insosso possível. Eu tava vendo, não sei até onde isso é verdade, que esse filme ele teve uns probleminhas de direito, porque parece que ele começou a ser filmado com outro nome, né? Com tal de nome Home Videos, porque eles não tinham desde o começo ali Faces da Morte garantido para ser o nome, para usar ali e tal. Sim. Então eu acho que talvez eles, né, estavam meio perdidos ainda se iam utilizar, e isso pode ter dado uma bagunçada no projeto e por isso ficou essa coisa meio confusa, meio bagunçada em termos de proposta. Pode ser ou pode ser só incompetência mesmo do diretor e do andamento do projeto, né? Porque se você pensar bem, se você tira Faces da Morte desse filme, ele funciona da mesma maneira. Sim. Por isso que eu acho que pode fazer sentido, assim. Pode ser qualquer outro filme. Eu sei que ele atrasou. Que ele teve umas tretas aí de bastidores que pode ser isso aí. Eu acho que ele foi sendo empurrado
com a barriga aí por um bom tempo. E termina, né, que quando sai você, era isso? Tá bom. Acaba sendo muito barulho, muita espera para praticamente nada, né? Infelizmente. Nada, infelizmente. É isso, fechamos? Fechamos. Lucas, deixa aí suas redes sociais, seus contatinhos, seus projetos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui neste momento onde me dá essa força, né? Que eu tô aqui repaginando All by yourself. All by yourself, né? Como diria a musiquinha lá. All by myself. Com a chuvinha na janela e tal. Inclusive, está chovendo. Muito obrigado. Será chamado mais vezes. Sempre um prazer discutir nosso gênero preferido com essa sumidade do horror nacional. Que isso, eu que agradeço, Rodrigão. Conte comigo, tamo aí sempre. E segundo semestre tá aí também, né? Vamos esperar, porque segundo semestre geralmente, né, a gente acaba tendo até mais surpresas do que o primeiro semestre de um ano. Vamos ver se isso vai ser o caso de 2026 também, mas sempre um prazer estar aqui contigo. E tô lá no Refúgio Cult no YouTube, no Instagram, @lucasthmaia, só me seguir por lá. Geralmente falando muito sobre terror, de vez em quando outros gêneros também, mas o foco geralmente é esse gênero que nos atormenta, mas que também sempre nos intriga bastante. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, ouvintes. Deixem aí nos comentários quais foram os melhores e os piores aí nas suas opiniões. E até a próxima. Valeu. Valeu. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.